Você consegue perceber aquilo que está dentro do teu coração, da qual as pessoas glorificam a Deus pela sua vida? Quais são as graças que estão aí, da qual as pessoas dão louvores a Deus a seu respeito? Pense um pouquinho, quero levar a cada um de nós a este momento de refletir sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia de um mártir, a gente quer comemorar isso de uma forma profunda. Santo Inácio de Antioquia, ele que é sucessor de Pedro. Quantas coisas o testemunho, a vida de um mártir, pode dizer a cada um de nós. Mas quero percorrer um pouquinho a palavra de Deus e depois também mergulhar naquilo que este grande homem deixou para nós como leitura. Primeiro vamos então na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 em diante, diz assim: Irmãos, desde que eu soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vosso respeito, quando me lembro de vós em minhas orações. Aqui deixa duas perguntas para nós. Primeiro, nas suas orações, você agradece a Deus por quais pessoas? Você consegue reconhecer no coração de algumas pessoas aquela presença, aquela graça extraordinária que te leva para Deus e você leva isso na oração em agradecimento, em louvor a Deus? Agora pense, irmãos, o que está dentro de você que possa ser levado até o coração do outro e se torna diante de Deus uma oração que sobe de agradecimento pela tua vida. Bendito seja Deus de termos esta graça diante dos nossos irmãos. Eles conseguirem reconhecer algo em nós da qual elas podem glorificar a Deus. Bom, hoje o Evangelho ainda fala o seguinte, lá em Lucas capítulo 12, versículo 8 a 12. Digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Nós estávamos falando aqui agora de uma oração de um homem, que é São Paulo, que agradece por um povo, pelas pessoas, glorifica a Deus. Agora imagine você que o próprio Deus, Deus Filho, falasse a Deus Pai sobre você. Que você fosse o assunto da relação entre o Filho e o Pai, mas que você seja esse assunto amoroso. E Jesus dá a chave. Ele diz, se você o reconhece aqui, ele te reconhece lá em cima. Se você o glorifica aqui, ele glorifica você lá em cima. Olha a chave para a nossa vida. Porém, todo aquele que tiver falado contra o Filho do homem obterá perdão. Mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. E o que é isso? Lembra que nós estamos aqui nessa relação do Filho com o Pai. E agora Jesus coloca o Espírito. Ele está dizendo o seguinte: se você não reconhece a ação do Espírito na sua vida, a sua capacidade, a sua presença e até o seu perdão sobre você, você não pode ser perdoado. Não porque Deus não quer perdoar você, é porque você não o reconhece, é como ele não existisse, você não consegue ver as suas obras, não consegue ver a sua ação. Por isso mesmo que você possa falar dele, mas não reconhece que ele é maior do que você, e algumas pessoas acreditam que os pecados que têm são maiores do que Deus. Isso é muito comum, por exemplo, com pessoas que cometem aborto, que muitas vezes sofrem abusos sexuais, de não se perdoarem. É até interessante falar isso. Tantas pessoas que sofreram abuso sexual, elas não conseguem se perdoar, porque não gritaram, porque não procuraram ajuda. E esse falta de perdão consigo mesmo faz com que elas não deixem que Deus a perdoe. Podem ir confessar e muitas vezes voltam ao confessionário, outras vezes porque sentem que não foram perdoadas.
Pessoas que cometem aborto, a mesma situação, não sentem perdoadas por Deus e não recebem o perdão porque não reconhecem a graça de Deus que sobrepõe até a sua indignidade. Porque todo pecado que for cometido contra Jesus, que está no outro, é digno de perdão. Porém, se você não acredita nesta graça do Espírito, essa graça não pode te alcançar. Existe então um caminho. Reconhecer a ação do Espírito, reconhecer a ação de Jesus na sua vida e na sua história, glorificando a Ele de tal forma que todos possam reconhecer e glorificar a Deus pela sua vida. E o que é isso senão o coração dos mártires? Daqueles que sofrem o martírio na vida diária, como você tem muitos martírios aí na sua vida, na sua história, e também daqueles que sofrem o martírio de sangue. Eu quero pegar um pouquinho o texto de Santo Inácio para você entender o que é isso. Lendo um pouquinho do trecho da carta que ele deixa aos Romanos, diz assim: tenho escrito a todas as igrejas e a todas elas faço saber que morro por Deus com alegria. Desde que vós não me impeçais, suplico-vos, não demonstreis por mim nenhuma benevolência importuna, não me tire de ser morto. Ah, meu Deus, que força esse coração, um coração que está dizendo, não me peçam que eu seja martirizado. E ele fala, deixe-me ser alimento das feras, porque eram colocados lá como espetáculos, né, para o grande público, e eles morriam, né, justamente devorados aí pelas feras. E ele fala assim, deixe-me ser alimento das feras, por elas pode-se alcançar a Deus. Sou trigo de Deus, serei triturado pelos dentes das feras para tornar-me puro pão de Cristo. Rogai a Cristo por mim, para que por este meio me torne sacrifício de Deus. E ele continua, nem as delícias do mundo, nem os reinos terrestres são vantagens para mim. Olha o coração deste homem, aonde está este coração, aonde ele está ancorado. Uma visão de Deus, ele quer glorificar a Deus pela sua morte, quer glorificar a Deus por uma vida já de entrega. Se a nossa vida é uma vida de entrega a Deus, a morte só é uma consequência de uma vida entregue, é um louvor a Deus. Por isso, é esperado por Deus a glória dos seus santos. Pense um pouquinho sobre isso. Aonde está o teu coração? Quais são os princípios? Para onde ele olha? O que ele reconhece? E se o teu coração está se tornando louvor do Pai e do Filho pela ação do Espírito Santo. Deus os abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda você não está inscrito. Compartilhe o vídeo, dê o seu joinha, tudo aquilo que precisa para esse vídeo ser espalhado aí para tantos lugares. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.